Nós vamos à palavra de Deus, estamos falando, nossa série de mensagens acerca de contemplar a Cristo nas Escrituras. E hoje eu quero mostrar um pouco mais de Cristo no Antigo Testamento, aqui no livro de Gênesis, aos irmãos, em algumas passagens que muitas vezes Cristo não é visto, a gente não consegue enxergar Cristo. Gênesis capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso de número 1. Amém, irmãos? Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, diga, Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro. Nesse texto que nós lemos, irmãos, Cristo, ele aparece aqui de uma forma muito singular. O texto no verso 3 diz: e disse Deus, haja luz. E aqui começa um problema um tanto quanto complexo, quando você não tem revelação da palavra de Deus. Porque quando as pessoas leem, e disse Deus, haja luz, o que elas imaginam é que clareou. Amém, irmãos? Ou seja, estava escuro, verso de número 2, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, qual que é a ideia? Estava tudo escuro, e aí Deus disse, haja luz, e clareou tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Porque a luz que vai clarear a terra só vai ser feita no quarto dia. Quantos estão aí? O que é que clareia a terra? O que é que traz luz à terra? O sol. Os irmãos estão aí? Acompanhe a leitura. Então terminou o primeiro dia, foi o que Deus fez a luz. Verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E depois Deus vai separar as águas. Haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam embaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã, o dia segundo. Isso aqui é conhecido como a abóboda aquática, que era águas que ficavam sobre o céu. A terra, ela era cercada de águas. Pastor, essa água existe hoje? Não, porque no dilúvio Deus derramou essa água na terra. Quantos estão aí? Mas tente entender a coisa, só para você entender um pouquinho isso aqui. A terra toda cheia de água, imersa, mergulhada na água. Deus precisa criar a porção seca, então ele tem que tirar um pouco de água. O que ele faz? Ele tirou um pouco de água e depois da atmosfera, depois dos céus, ele colocou um círculo de água em volta da terra. Águas que estão embaixo dos céus e águas que estão em cima nos céus. Os irmãos estão aí? Consegue compreender? E esse é um dos motivos porque o homem vivia muito antes do dilúvio. 600, 700, 800 anos. Porque o fator de proteção em volta da terra era muito maior. Os irmãos estão aí? No dilúvio, Deus já reduz a idade para 120 anos. Quantos conseguem compreender? Não sei se você consegue entender isso. Os irmãos conseguem compreender? Não sei se você sabe, porque o mesmo ar que você respira e te dá vida é o ar que te mata, que te faz morrer. Quantos estão aí? Quanto mais puro, quanto mais proteção do sol, mais você vai viver. Quantos conseguem compreender? Mas vamos lá, esse não é o assunto. Verso de número 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, ou seja,
Deus pegou as águas que ficaram na terra, juntou tudo em um lugar, né? Nós temos hoje o que nós chamamos de continente. O nosso continente é o lugar que apareceu a terra seca. Os irmãos estão aí? E o restante ficou mar. 11. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu a erva dando semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã o dia, diga tarde de manhã, do terceiro dia. Agora olha para mim, o que determina para nós um dia? 24 horas, ok? Mas o que determina as 24 horas? 24, vamos fugir do primário? Gente, 24 horas é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do seu próprio eixo em relação ao Sol. Os irmãos estão aí? Por isso que fica mais ou menos 12 horas de dia e 12 horas escuro. Por quê? Porque a Terra deu uma volta completa. Os irmãos estão aí? Vou explicar. Né? Outro dia eu tinha um terraplanista querendo me explicar isso de outra forma. Aqui está o Sol. Amém, irmãos? Aqui está a Terra. O que é 24 horas? É o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno de si em relação ao... Só que não tinha Sol. O Sol não foi criado. Então, como tarde de manhã do primeiro dia? E que tarde de manhã é essa? É uma tarde de manhã de 24 horas? Porque não tinha manhã e nem tarde, não tem sol. Então, os primeiros 4 dias da criação, irmãos, não se sabe nem, não dá para ter noção do que foi. Os irmãos conseguem compreender isso, sim ou não? Aí observe, aí a ciência vai dizer das eras. Teve a era paleolítica, teve a era do gelo, né, não o filme, né, teve a era que a Terra era todo gelo, teve a era não sei do quê, e eu de fato acredito nessas coisas. Por quê? Porque quanto tempo durou esses 4 dias aqui? A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos... O dia para o homem vai começar a ser contado a partir da criação do sol. Esses dias anteriores não é um dia para o homem, é um dia para Deus. E aí? Quanto tempo é esse dia para Deus? Não dá para saber. Os irmãos estão aí? Conseguiu compreender? Verso de número 14, olha lá. Agora sim. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a... Até agora não havia separação entre dia e noite. Olha só. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos. Então, sinais, tempos, dias e anos. Presta atenção. Diga assim, sinais. Os luminares são para... sinais. O que significa isso? Esse povo que fica lendo as estrelas, eles não estão de todo errado. Eles estão errados quando eles mistificam isso, acrescentando a isso deuses falsos, deuses pagãos. Mas o cara que olha para a estrela só para... Presta atenção. Como é que os reis magos souberam do nascimento de Jesus? Através de uma estrela. Eles eram astrólogos. Quantos conseguem compreender? Lembra que a sua avó dizia, tem que cortar o cabelo na lua, não sei das quantas lá, que daí o cabelo cresce, né? Tudo, presta atenção, isso é real. Isso é real, isso realmente acontece. Os irmãos estão aí? Diga assim, as estrelas foram criadas para sinais, tempos determinados. Os irmãos estão aí? Como é que eles sabem que a maré vai subir, a maré vai baixar? Sabe, se pode navegar, se não pode navegar? Tudo olhando para o céu. Quantos conseguem compreender? Vamos lá, verso 16.
E fez Deus os 2 grandes luminares, os maiores, né? O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a... Então, até antes desse dia, do dia 4º, não havia iluminação na terra. Quantos estão aí? Conseguiu entender ou não? Onde está o problema, pastor? Verso 3. E disse Deus, haja e houve luz. Se no primeiro dia Deus criou a luz, mas só no 4º ele iluminou a terra, que luz é essa? Os irmãos estão aí? Diga assim, essa luz é claro que é Jesus. É? Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Não é uma luz de claridade, não é uma luz que ilumina a terra, é Cristo como luz. Como é que a gente vai saber disso? Abre a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá, capítulo 1 de João, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Diga assim, todas as coisas foram feitas por Ele. Se eu te perguntar assim, quem foi que fez todas as coisas? O que é que você me responde? Ele, sim ou não? Ele quem? O Verbo. Quem é o Verbo? Cristo Jesus. Os irmãos estão aí? Estou com a impressão que os irmãos não entenderam. Você entendeu? Sim ou não? Quem é o Verbo? Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Amém, irmãos? Todas as coisas foram feitas por Ele. Sim ou não? E sem Ele, diga, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Diga assim, por quê? Porque Ele é a vida. E para existir vida na terra, tem que ser através dele. Olha lá, presta atenção, verso 2, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se... Nele estava a vida. E o que era a vida? E a vida era a luz dos homens. Diga assim, a vida é a luz dos homens. Quantos estão aí? Preste atenção, olha para mim. Que luz? Não é essa luz aqui que clareia. Os irmãos estão aí? Agora você vai entender o versículo. Olha para mim. Deus está preparando a terra para colocar o homem. Sim ou não? Deus vai fazer tudo e no final, no 6º dia, Deus vai colocar nessa terra o homem. Para que o homem exista, precisa haver vida para o homem. Sim ou não? E como que Deus fez para haver vida para o homem? Deus trouxe para a terra a vida dos homens, através da luz. Quantos estão aí? Não sei se você conseguiu entender. Por isso que todos que seguem Jesus não andarão em trevas. Consegue entender? Porque encontraram a luz. E a luz é a vida dos homens. Quando Deus disse assim, ó, haja luz, não clareou a terra, porque aquela lá não é a luz que ilumina a terra. Quando Deus disse haja luz, Deus estava dizendo, haja possibilidade de vida para o homem. Como? Através de Cristo Jesus, o meu Filho. Olha lá, observe isso, vamos lá, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E diga assim, as trevas, diga, essas trevas têm poder de compreensão. Você já falou com o escuro alguma vez? Ele te respondeu alguma coisa? Reclamou de alguma coisa? Mas essas trevas aqui têm poder de compreensão. E quando a luz se manifestou, essas trevas não compreenderam.
Peraí, por que essa luz está vindo para cá? Quantos estão aí? Diga assim, por quê? Porque essas trevas também não é escuro. Quantos conseguiram compreender? Diga assim, trevas. Denota o que para você? Espíritos malignos. Espíritos das trevas. E olha só, preste atenção. Por que espíritos das trevas, pastor? Porque eles já foram uma vez espírito da luz. Só que como eles se rebelaram contra o Senhor, eles perderam a luz. E quando você tira a luz de um lugar, o que acontece? Apaga a luz aí, Estevão. Trevas. Quantos estão aí? Pode acender. O que é trevas? Diga assim, ausência da luz. Uma vez que tirou a luz desses espíritos, eles viraram espíritos de trevas. Mas não fique imaginando que eles eram que nem a arvinha de Natal, iluminados, aí tirou a luz, não. Estamos falando daquilo que eles são por natureza. Luz tem a conotação de coisa boa. Trevas tem a conotação de coisas ruins. Os irmãos estão aí? Na Bíblia. Ou seja, eram espíritos bons, eram espíritos que serviam a Deus, eram espíritos que faziam boas obras. Mas quando eles perderam essa posição, se tornaram maus espíritos, tentando prejudicar a criação de Deus. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Então diga assim, as trevas não compreenderam. Volta lá só para me te mostrar, Gênesis 1. Agora você vai entender o texto. Olha só, verso 1, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Diga assim, Deus criou os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Estava vazia e sem forma. E havia trevas sobre a face do... Diga assim, presta atenção, olha para mim. Olha aqui. O abismo. Amém? Isso aqui, pense que isso aqui é o abismo. Sobre a boca do abismo, sobre a face, na boca do abismo, havia trevas. Quantos estão aí? Não está dizendo que era escuro na boca do abismo. Os irmãos estão aí? Está dizendo que havia espíritos malignos na boca do abismo. Olha para mim. Quando Jesus vai expulsar o demônio do homem gadareno, quantos se lembram? Vou te contar a história para você entender. Jesus atravessa de Cafarnaum para Gadara, vem um homem rastejando aos pés, endemoniado, que se batia, que vivia nos cemitérios, nos sepulcros, que nem corrente nenhuma podia prender. Quando ele viu Jesus, o Espírito se dobrou e falou, por que você veio nos atormentar antes da hora, Jesus de Nazaré? Aí Jesus disse, sai dele. E o Espírito não saiu. Os irmãos estão aí? Ou não saiu todos. Aí Jesus perguntou, qual é o teu nome? Aí ele respondeu, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Aí os espíritos rogaram, diga rogar. Rogar é pedir com muita clemência. Os irmãos estão aí? Os espíritos rogaram que não os mandassem para fora daquela província, mas que permitissem que eles entrassem nos porcos. E ali estava pastando uma manada de mais ou menos 2.000 porcos. E Jesus permitiu, os espíritos saíram do homem e foram para os porcos. E os porcos se lançaram onde? No abismo. Diga assim, por quê? Porque é a morada deles. Quantos conseguiram entender? No abismo. Ou seja, aonde esses espíritos moram? No abismo. Então, na face do abismo, na boca do abismo, havia trevas. Que trevas? Trevas de escuridão? Não, porque não tem separação entre luz e trevas no sentido de claridade ainda. Essas trevas são os espíritos malignos que ficaram na terra. Quantos estão aí? Tem que te mostrar isso, né? Vamos desviar o foco, mas vamos lá. Abre lá em Isaías 14. Isaías 14, verso de número 12. Como caíste desde o céu, ó
Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra ou lançado por terra, tu que debilitavas as... Quem foi que caiu? Lúcifer. Mas ele não caiu sozinho, amém, irmãos? Ele levou consigo uma terça parte dos anjos que o acompanhavam. Não é de todos os anjos de Deus, né? Ah, pastor, de todos os anjos que tinham, ele levou a terça parte. Não. Lúcifer era um príncipe. E ele tinha muitos anjos que o serviam junto com ele. Dessa turma que servia junto com ele, a terça parte ele levou com ele. Os irmãos conseguem compreender? Sim ou não? Agora olha que interessante, irmãos. Verso de número 21, está falando sobre ele, amém? Olha o que diz o texto. Preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a... O que eles querem possuir? A terra. E encham a face do mundo de cidades. Observe isso aqui. Verso número 20. Com eles não te reunirás na sepultura. Por quê? Porque destruístes a tua terra. Diga, destruístes a tua terra. E mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Ou seja, está falando desses espíritos. Olha para mim, irmãos. Preste atenção. Ah, pastor, mas esse texto aí não está falando de Lúcifer. O texto diz que a terra foi destruída. Destruístes a tua... Presta atenção. Não é destruístes a tua cidade. Não é destruístes o teu reino. Não é destruístes o teu país. É destruístes a tua terra. Então observe. Antes do homem vir à terra, quem governava a terra era Lúcifer. Os irmãos estão aí? Só que ele destruiu a terra dele e se rebelou contra Deus. Uma vez que ele destruiu a terra dele e se rebelou contra Deus, ele foi lançado por terra. Deus fez com que... Os irmãos conseguem compreender, irmãos? Não sei se os irmãos conseguem compreender. Fica claro para os irmãos isso? Você sabe que os anjos são chamados de estrela, né? Abre lá a sua Bíblia, não precisa abrir. Projeta para nós lá, por favor, Apocalipse, capítulo de número 12, verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Diga, terça parte das estrelas. E lançou-as sobre a terra. Diga assim, lançou sobre a terra. Aonde caiu essas estrelas? Na terra. Agora olha para mim. O que a gente vê sempre caindo na terra? Que nós chamamos do quê? Chamamos de meteoro, sim ou não? Que é uma pedra ardendo em fogo que entra na atmosfera da terra, sim ou não? Presta atenção. Se um anjo cair hoje como uma estrela, o que nós vemos? Chuva de meteoro. Os irmãos estão aí? É isso que nós vamos enxergar. Porque o que é? É um grande astro, uma grande pedra pegando fogo. Só que quando ela entra na atmosfera da Terra, ela se desfaz. Os irmãos estão aí? E espero que se desfaça, né, irmãos? Porque se não se desfazer, dá problema. Né? Problema sério. Agora observe, preste atenção. O texto diz, a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Olha para mim. Lembra dos livros de história que falava sobre a extinção dos dinossauros? E como é que os dinossauros foram extintos? Uma chuva de meteoros.